Esse é o canal Monólogos e eu estou trazendo para vocês uma provocação. É possível refletir sobre o envelhecimento humano através do texto literário? Neste vídeo, utilizo a obra O Velho e o Mar, escrito por Ernest Hemingway, e mostro para você que essa possibilidade existe. Vem comigo! O Velho e o Mar. Primeiro vamos fazer uma pequena apresentação da obra, embora eu acredite que as pessoas conheçam do que se trata a história. O livro foi escrito em 1951, durante uma estadia do Ernest Hemingway em Cuba, foi publicado em 1952 e qualificou o Ernest Hemingway para concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura em 1954. O Velho e o Mar é considerado a obra máxima do Ernest Hemingway e ele vai narrar a história de Santiago, que é um velho pescador viúvo, que não pesca um peixe sequer já fazem 84 dias. O Santiago tem um amigo chamado Manolim, que é o seu aprendiz, mas que foi retirado do barco de pesca do Santiago pelos seus pais, porque eles ficaram com medo que a má sorte que estava acompanhando o Santiago arrastasse o seu filho para uma vida de miséria. Ao amanhecer do 85º dia, sem pescar nenhum peixe, o Santiago se faz ao mar e consegue efetivamente fisgar um peixe de tamanho incomensurável. Homem e peixe vão lutar por 3 dias, até que o velho consegue matar o peixe e o prende à lateral da sua canoa. Ao voltar para a praia, sua presa é atacada por tubarões e depois de alguma luta que ele trava contra os tubarões que estavam devorando, o peixe que ele pescou, o velho percebe que todo o esforço que ele está fazendo é inútil. Ele segue navegando até chegar à praia. Quando ele consegue alcançar a costa, a sua presa fantástica nada mais é do que uma carcaça que impressiona os turistas. Nessa batalha solitária contra o peixe que ele fisgou e depois contra os tubarões que se alimentaram desse peixe, Santiago ficou muito ferido, mas contou com o apoio do Manolim, que passou a cuidar do velho quando do seu retorno. Então, basicamente, esse é o enredo que constitui a história O Velho e o Mar. Como se dá a relação entre Santiago e Manolim? Bom, primeiramente, a gente precisa considerar que o velho representa um mestre para o jovem pescador. Tá? Ele funciona como uma ponte de comunicação entre o seu tempo e o tempo do menino, e procura ensinar, vamos dizer assim, ao mais jovem tudo aquilo que ele sabe. É por isso que o Manolim o adora, conforme a gente percebe nas passagens do texto que o Hemingway deixa a gente entrever. Eu vou citar aqui para vocês uma passagem. O velho ensinara o rapaz a pescar e por isso ele o adorava. Essa é apenas uma das passagens onde a gente percebe essa relação de carinho, entre o velho e o jovem pescador. Isso se reflete em várias outras questões que também vão ser apontadas durante o texto, principalmente no que se refere ao fato do Manolim cuidar do Santiago, inclusive quando percebe que ele não tem alimentos suficientes para poder continuar pescando. Aí a gente também precisa entender como os outros pescadores veem o velho Santiago. Os mais velhos, mas não tão velhos quanto Santiago, sentem-se tristes quando eles olham para o pescador, como se a presença do Santiago anunciasse um futuro de decadência que eles não querem para si. O Santiago e a sua velhice, eles se tornam, no olhar desses pescadores, a expressão concreta do tempo, e isso é algo que os amedronta. Já os mais jovens, exceto o Manolim, acham graça do Santiago e pensam que ele está ultrapassado, caracterizando assim aquilo que o Pecini e o Siqueira, que são dois autores que vão trabalhar com as questões de gerontologia, nomearam como cultura da obsolescência, ou seja, é um processo característico das sociedades de alta tecnologia que entendem de forma muito equivocada que aquilo que é velho pode ser considerado descartável. Isso, inclusive, é uma marca da nossa própria sociedade ocidental, da sociedade na qual nós vivemos. Como Hemingway representa o velho Santiago? Mais uma vez, eu vou aqui fazer uma leitura do romance para vocês. O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas.
As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes fundas que haviam sido causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma destas cicatrizes era recente. Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Percebam o uso que o Hemingway faz de determinadas palavras, como magro, seco, manchas escuras, cicatrizes profundas. Essa escolha de palavras traz em si a referência da fragilidade física que o envelhecimento causa ao ser humano. Mas percebam também como ele articula os olhos de Santiago. Os olhos do pescador, as janelas de sua alma, não são velhos, são da cor do mar. Mar que pode ser verde ou azul, mar que é alegre, indomável e que representa a imensidão. Portanto, a partir dessa premissa, nós podemos dizer que o Hemingway aponta para uma ideia de que só quem chegou à velhice tem a dimensão clara do sentido do que essa palavra significa e pode, a partir desse sentido, ressignificar-se enquanto essência e enquanto existência. Os olhos do Santiago revelam que ele ainda possui ímpeto, no sentido latino da palavra, ou seja, ele possui princípio vital, ele possui impulso, ele possui vigor, que são preceitos que não têm idade para que uma pessoa alcance. Uma outra questão importante que o texto vai apontar diz respeito ao fato de que Santiago é uma figura que carrega em si um conceito Foucaultiano. Que conceito é esse? O conceito do cuidado de si. Eu vou trazer para vocês aqui, novamente, mais dois trechos do texto, onde a gente pode perceber esse processo. Pense constantemente no peixe. Tenho de comer aquele atum antes que comece a luta, para estar forte. Mesmo que não tenha fome, você precisa comer de manhãzinha. Isso é o Santiago aconselhando a ele mesmo a ter cuidado com o seu próprio corpo, para que ele consiga passar por esse momento difícil que é a luta que ele está travando com o peixe. Num outro momento, o Hemingway revela o seguinte: bebia sempre uma xícara de óleo de fígado de tubarão que ia buscar no grande depósito do armazém. Então, ao ingerir esse óleo de fígado de tubarão, o Santiago está cuidando da sua saúde. Esses são apenas dois momentos de vários outros onde se percebe que o Santiago reconhece o seu corpo e procura articular em si aquilo que o Foucault remete à ideia de ser a arte de existir, a arte da existência, a qual também não tem um momento certo para começar. Lógico, quanto antes a gente executar esses cuidados físicos e mentais, melhor. Tá? Eu estou passando folhas aqui, pessoal, porque eu estou com alguns apontamentos para não perder a ideia. Tá? O Santiago faz esse processo de autocuidado desde sempre. Daí a sua longevidade e a sua capacidade em prosseguir com o seu ofício. A gente precisa considerar que, apesar do teor dramático que perpassa o velho e o mar, é possível a gente perceber que o Santiago não aceita essa etapa da sua vida como o fim ou como o termo do seu ciclo vital. Tal elemento pode ser constatado pela resistência em relação ao peixe gigantesco e mesmo em todo o processo de luta que ele tem contra os tubarões. A ideia que surge na cabeça de quem se debruça sobre as páginas do texto é de que, enquanto existe vida, existe uma razão para lutar. O Santiago não chora em nenhum momento e ele não se lastima. Ele recorda durante todo o romance de algumas passagens da sua juventude, mas não no sentido de querer retornar à juventude, e sim no sentido de buscar força vital quando essa memória vem à sua mente para que ele continue lutando naquele momento. O pescador não se abate nem mesmo quando o seu corpo está debilitado ao extremo. É assim que ele demonstra o quanto ele ainda é ativo e o quanto ele ocupa um papel importante no desempenho do seu ofício, trazendo em si a ideia de que é alguém capaz de resistir às intempéries por toda uma vida.
Santiago é um exemplo que a gente deveria observar e também aplicar à nossa existência. Na minha opinião, ele é um grande exemplo de resiliência e fica a dica para quem quiser conhecer essa obra fantástica do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Canal Monólogos trazendo cultura para você. Não esqueça, toque o sininho, curta o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo. E é isso aí, Monólogos foi feito para ser apreciado sem moderação. Um grande abraço.